Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Fontoura, sou doutor em História e estamos aqui de novo em nossa aula número 3 do curso de hieróglifos egípcios. Na aula passada a gente viu como os egípcios escreviam tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita e podiam escrever tanto em linhas quanto em colunas. Essa diversidade, embora garanta um belo aspecto estético aos textos egípcios, obriga a gente sempre a ter como primeira preocupação, quando a gente vai ler um texto em hieróglifos, a identificar a direção da leitura. E a gente viu que para identificar a direção da leitura, nós temos sempre que ver para onde os hieróglifos estão olhando. Afinal, os hieróglifos estão sempre voltados para o início do texto. Se estão olhando para a esquerda, por exemplo, isso significa que o texto começa pela esquerda e deve ser lido da esquerda para a direita. A aula de hoje é um complemento dessas informações. A gente vai ver que, como regra geral, embora haja exceções, como regra geral, os personagens aparecem representados sempre na mesma direção do texto ao qual eles se referem. Vamos ver um exemplo que já vimos na aula passada. Essa é a cópia de um texto presente na tumba de um nobre chamado Sembi. A gente viu no início do vídeo passado que a gente poderia descobrir a direção da leitura daquele texto percebendo a imagem do próprio Sembi enquanto um grande hieróglifo e que essa imagem segue a orientação do texto. Mas ainda ele segura uma pata de boi. Aqui a imagem de Sembi tem duas funções: representar o próprio falecido segurando uma oferenda, mas também representar a própria palavra egípcia para pata de boi, que aparece aqui. Aliás, veja ainda essa pequena oração: pata de boi para a alma ou para o Ka, um dos vários tipos de almas que os egípcios conheciam, para a alma de Sembi, verdadeiro da palavra. Enfim, é uma pequena oração em que a imagem de Sembi é representada oferecendo uma pata de boi para a sua própria alma. Repare que a expressão verdadeiro da palavra, que significa algo como verdadeiro, como justo, uma pessoa ética, de grandes valores morais, aparece aqui no texto de Sembi, como aparecia também naquele texto da rainha Nefertari que vimos nos vídeos anteriores. Compare com a forma que aparece lá e como é escrito de formas diferentes aqui. A gente vai ver como isso acontece muito comumente nos textos egípcios. Mas o que importa para a gente nesse vídeo é demonstrar como o texto e a figura representada olham sempre para uma mesma direção. E isso é especialmente importante quando temos diferentes personagens representados em uma única cena, com diferentes textos. Por exemplo, aqui a gente tem uma estela mortuária. Essas estelas tinham como objetivo manter viva a memória da pessoa falecida e garantir que orações para a sua alma fossem realizadas por toda a eternidade. À direita temos a pessoa falecida, o nome dela é Ankhalfmut. O nome dessa pessoa aparece aqui. Ankhalfmut aparece dando oferendas diante do deus Osíris, que está à esquerda. Osíris é o deus dos mortos, ele é representado segurando símbolos de poder dos faraós, o cajado e o mangual. Ao mesmo tempo, ele é representado como alguém mumificado. Ele sempre tende a ser representado dessa forma. As oferendas aqui são incenso, flores de lótus e alimentos. Perfeito, já temos uma noção geral do significado da estela. Agora, e os textos que aparecem nessa estela? São 6 colunas. Como devem ser lidas essas colunas? Você pode parar o vídeo e tentar descobrir como devem ser lidas. Identifique a direção para a qual os hieróglifos estão voltados e tente identificar a direção de leituras dos textos. Vamos para a resposta? Vamos lá. As 4 colunas da direita devem ser lidas da esquerda para a direita. A imagem do machado e do junco estão voltados para a esquerda, mas também o pássaro que representa a deusa Mut, a imagem da pessoa sentada e outro pássaro também para a esquerda. Já as 2 colunas da esquerda devem ser lidas da direita para a esquerda. Você tem aqui a imagem da cobra, de pequenas cobras com chifres, do junco. E se você ainda não ficou craque em identificar a direção da leitura dos textos egípcios, não se preocupe, não esquente a cabeça, você vai ficar craque de tantos exemplos que a gente vai ver ao longo dos vídeos. Mas tudo bem, o que eu quero agora é que você repare que as colunas dos textos se referem a cada uma das personagens, a uma relação entre texto e personagem.
Lembra do texto de Seinbin que ele estava voltado na mesma direção dos textos? Em geral acontece isso. Os textos da direita estão voltados para a mesma direção que Ankaufmuth. Isso significa que essas 4 colunas são textos que se referem a Ankaufmuth. Já Osíris está voltado para a direita. As 2 primeiras colunas também estão voltadas para a direita. Isso significa que as 2 colunas da esquerda se referem ao deus Osíris. Essa regra é muito interessante e muito importante para que a gente possa entender o significado dos textos e qual a relação que os textos mantêm com os personagens que estão representados. Vamos lá, mais um exemplo rapidinho. Aqui temos 2 deuses, à esquerda Harakti, à direita Amon-Ra. Novamente, o exercício de sempre. Qual a direção que o texto deve ser lido? Pare o vídeo e veja se você consegue resolver. Vamos prosseguir? Vamos lá. Essa pequena coluna da direita é lida da esquerda para a direita. A única pista que nós temos aqui é o junco que está entre aspas olhando para a esquerda. É a mesma direção para onde olha o deus Amon-Ra, ou seja, esse texto deve ser lido da esquerda para a direita e se refere ao deus Amon-Ra. Já o restante do texto, que aparece nessa linha aqui em cima, deve ser lido da direita para a esquerda. Repare como o pássaro está olhando para a direita, ou seja, olha para o começo do texto. É a mesma direção para onde olha Ra-Horakhti. Isso significa que esse texto que aparece em linha na parte de cima da estela se refere ao deus Ra-Horakhti. Bem, por hoje é isso. Aos poucos vamos entrando mais e mais no mundo dos hieróglifos egípcios. No próximo vídeo, nós iremos iniciar algumas traduções. Vamos encontrar nomes de deuses e de deusas em diferentes objetos produzidos no Antigo Egito. Um abraço para você, obrigado por sua atenção e até a próxima. Caso você queira aprofundar seus estudos em hieróglifos egípcios, poderá adquirir meu livro Hieróglifos Egípcios, uma introdução à leitura e decifração dos textos do Antigo Egito. Nele, você tem um curso completo de leitura de hieróglifos, com textos explicativos, exemplos e exercícios resolvidos. O link está na descrição.